Marcos 1. O que eu acho mais incrível, dos evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, é que é uma mesma história, Todos falam sobre Cristo, o que Cristo fez, o que Cristo falou, porém são de perspectivas diferentes, até mesmo porque são pessoas diferentes, personalidades diferentes, visões diferentes. Então aquilo que para um foi importante, para outro não. E o maior exemplo está aqui no começo, Mateus começou com a genealogia de Jesus e Marcos começou com falando sobre o João Batista, sobre como João Batista veio preparar o caminho para Cristo, como ele pregava, o batismo do arrependimento, o batismo do perdão dos pecados, e como as pessoas de toda aquela região, eles iam até ele para serem batizados ali, para conhecerem realmente. E aí vem Cristo, e João Batista batiza Cristo, e aí Cristo, a partir desse momento, começa a fazer, o ministério dele, começa a curar. Porém, o que me chamou a atenção hoje é sobre quando ele chama Pedro, e eu acho incrível, por quê? Porque quando é para ser, é para ser, Quando Jesus chamou Pedro ali, ele, no momento, ele largou a rede e foi, Então, não existiu mas aquilo não. Quando Jesus encontrou Simão, e André, ele falou, siga-me, eu farei vocês pescadores de homens. E imediatamente eles deixaram as redes e seguiram, E da mesma forma foi com Tiago e João, que foi os outros que ele logo chamou, Eles estavam ali no barco também, só que quando Jesus chamou, eles imediatamente seguiram ele também, Então você vê que quando Cristo chama, quando você sente, você vai. Porque aqui eles não questionaram, aqui eles não perguntou, você é o Cristo mesmo? Porque Cristo, gente, Jesus, ele resplandece isso. Da mesma forma que Cristo chamou eles, Cristo nos chama até hoje. Ele nos chama realmente para termos uma vida íntima com ele. Cristo nos chama para a gente poder fazer a vontade dele. Cristo nos chama para a gente poder estar ali ao lado dele constantemente, E vendo sobre tudo isso, a gente vê o quanto Cristo era poderoso, Porque mais embaixo fala o quanto Cristo estava curando, o quanto Cristo estava ali fazendo, mesmo ele falando para as pessoas não divulgarem, Porque ainda não era a hora. Mesmo assim as pessoas divulgavam e tal, mas o que é mais interessante é que quando Cristo chama e você reconhece o poder dele, você reconhece o senhorio dele, você não questiona, porque aqui Tiago, Pedro, João e André não questionaram, eles largaram aquilo que estavam fazendo e imediatamente foi seguir a Cristo. Eles não estavam preocupados com o que ia acontecer com o barco, o que fez com o barco, quem ia falar, não, eles só se preocuparam em seguir a Cristo. E da mesma forma, Cristo hoje nos chama para nós termos intimidade com Ele, para termos uma vida com Ele, para realmente termos momentos a sós com Ele. E o que a gente tem feito? Muitas vezes a gente tem usado a desculpa, a gente tem argumentado, a gente não tem dado todo esse dispor, essa vontade para ele, e muitas vezes a gente ainda cobra que Deus faça alguma coisa por nós. Como que ele vai poder fazer algo por nós se a gente não tem essa atitude, se a gente não tem essa posição, essa iniciativa, Então eu acredito que hoje o devocional, eu achei bem interessante essa parte de quando ele chama os primeiros discípulos, Como Cristo, ele só quer fazer com que a gente tenha esse passo. Ele chama, mas ele não pode fazer com que a gente vá. Ele chama, ele mostra, ele promete, porém somos nós que temos que dar o primeiro passo. Foi ali, Jesus chamou os discípulos, porém eles que tinham ali o livre-arbítrio de escolher seguir ou não, e eles seguiram imediatamente. Então, muitas vezes o que falta em nós é realmente olharmos para Cristo dessa forma, olharmos Ele como nossa única salvação, como nosso único meio de viver, como o nosso único objetivo de vida. Porque quando a gente tiver isso em mente, nós vamos largar aquilo que estamos fazendo simplesmente para seguir Ele. Então, esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!